Assim o vídeo começou, tá vendo? Eu vou sentar, é só você lhe pegar bem. Yeah. Já está a gravar? Sim. Alô, boa tarde Angola, boa tarde África, boa tarde mundo. Mais um vídeo aula para o nosso canal do YouTube. Bom, antes de entrarmos diretamente na nossa aula, gostaria de saudar todos os meus seguidores do canal, todos os internautas de uma forma em geral. Bom, também quero apelar a todos no sentido de se inscreverem no nosso canal, já que semanalmente novos conteúdos, novos videoaulas são publicados. Então, em seguida, vamos já entrar diretamente para o nosso videoaula com o assunto divisão de números decimais. Ok? Então vamos para o nosso videoaula de divisão de números decimais. Temos aqui o nosso primeiro exemplo de divisão de números decimais. 0,98 a dividir para 2,4. Este é o primeiro exemplo do nosso vídeo aula. Bom, primeiro passo para a resolução de divisão de números decimais. O primeiro passo é igualar o número de casas decimais. Igualar os números de casas decimais. Se repararem aqui no nosso dividendo, o nosso dividendo tem duas casas, o 9 e o 8, enquanto que o divisor só tem uma casa decimal. Então, primeiro passo, vamos igualar o número de casas decimais. O dividendo tem duas casas decimais, então o nosso divisor também tem de ter duas casas decimais. Então, acrescentamos uma casa decimal. Este é o primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Segundo passo, ignorar as nossas vírgulas, ou seja, fazer a divisão como se fossem números inteiros. Então, ignorando as vírgulas, teremos 98 a dividir para 240. 98 é menor em relação a 240. Então, significa que não é possível dividir 98 para 240. Então, o que é que nós temos de fazer neste caso? Escrevemos no quociente o zero com a vírgula. Escrevemos uma vírgula alta no dividendo, acrescentamos uma casa decimal. Agora temos 980 a dividir para 240. Bom, o passo a seguir é procurarmos um número que vai ficar aqui no quociente, que multiplicado por 240 seja igual a 980, ou quase 980, pois que nunca pode ultrapassar o 980. Então, este número que multiplicado por 240 seja igual a 980, ou quase 980, é o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4 é igual a 16. Fixamos 1. 4 vezes 2 é igual a 8, mais o 1 que sobrou, 9. Então, 4 vezes o 240 é igual a 960, que se aproxima do nosso dividendo 980. Então, vamos fazer a subtração. 0 menos 0 é 0. 8 menos 6 é igual a 2. 9 menos 9, 0. Então, encontramos o resto 20. Nós podemos muito bem continuar a fazer essa divisão, mas neste caso concreto não interessa, uma vez que o resultado dessa divisão é uma dízima infinita. É uma dízima infinita, portanto não interessa continuarmos a fazer essa divisão. Desta feita para dizer que o resultado parcial desta divisão
0,98 a dividir para 2,4 é igual aproximadamente a 0,4. É um resultado aproximado. Então vamos para mais um exemplo de divisão de números decimais. Vamos para o segundo exemplo de divisão de números decimais. Então, o segundo exemplo de divisão de números decimais, temos o 2 a dividir para 8,2. Então vamos arrumar para a resolução. 2 a dividir para 8,2. Bom, conforme eu já disse no princípio da nossa aula, o primeiro passo para a resolução da divisão de números decimais é igualar o número de casas decimais. Então, o nosso dividendo é um número inteiro, significa que não tem nenhuma casa decimal, enquanto que o nosso divisor é um número decimal com uma casa decimal. Qual é o procedimento? O procedimento é transformarmos o nosso dividendo, que é um número inteiro, em número decimal desta forma. Colocamos a vírgula à direita do nosso dividendo e acrescentamos uma casa decimal no sentido de igualarmos as casas decimais, visto que o nosso divisor também tem uma casa decimal à direita. O segundo passo é ignorarmos essas vírgulas, ou seja, fazer a divisão como se tratassem de números inteiros. Então, ignorando as vírgulas, teremos 20 a dividir para 82. 20 é um número menor, significa que não é possível dividi-lo para 82. Qual é o passo a seguir? Escrevemos o zero com a vírgula no quociente. Uma vírgula alta no dividendo, acrescentamos uma casa decimal. Agora temos 200 a dividir para 82. Já é possível efetuarmos essa divisão, já que agora o dividendo é maior, né? Em relação ao divisor, temos 200 a dividir para 82. Então, vamos procurar um número que vai ficar aqui no quociente, que multiplicado por 82 seja igual a 200 ou quase 200. Este número é concretamente o 4, visto que o 5 multiplicado por 82 ultrapassa os 200. Portanto, vamos lá fazer a multiplicação. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 8 é igual... 4 vezes 8 é igual a quanto? 32. Então, o 4 vai também ultrapassar, pelos vistos. O 4 também ultrapassa os 200. Então vamos experimentar o 2. O 2. 2 vezes 2 é igual a 4, sim ou não? Sim. 4. 2 vezes 8 é igual a 16. Ok. 16. Não experimentamos o 3, porque 3 multiplicado por 82 é igual a um valor que ultrapassa o nosso dividendo 200. Por isso, experimentamos o 2 e resultou num resultado, num valor que se aproxima ao nosso dividendo 200. Portanto, 2 vezes 82 é igual a 164.
Então vamos fazer a nossa subtração. 10 menos 4 igual a 6. 10 menos 7 é igual a 3. 2 menos 2, 0. Portanto, o resto da nossa divisão é o 36. Podemos continuar a fazer essa divisão, mas entretanto não interessa continuarmos, visto que o resultado dessa nossa divisão é uma dízima infinita. Portanto, não interessa. Portanto, o que mais interessa deve ficar patente na mente de todos vocês que me assistem neste exato momento e a todos que me assistirão é o seguinte. Para fazermos a divisão entre dois números decimais, devemos observar os seguintes passos. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Segundo passo, ignorar as vírgulas. Terceiro passo, procurar um número que vai ficar no quociente, não é? Que multiplicado pelo divisor seja igual ao nosso dividendo, seja igual ao dividendo, ou quase um valor que se aproxima ao dividendo, e nunca deve ser um número que multiplicado pelo divisor seja igual a um número superior ao dividendo. Portanto, por hoje é tudo. Um abraço a todos vocês que me assistem e que me assistirão. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Para se inscrever é muito fácil, é só clicar aí no sininho e fica logo inscrito. Muito obrigado, um abraço e até breve.